Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito assustador que aconteceu no ano de 2008. A gente vai ver que nesse caso aqui, essa mulher, ela passou por momentos de muito medo antes desse crime acontecer. Ela até tentou pedir ajuda, falou com seus familiares sobre o que estava acontecendo com ela, mas infelizmente não foi suficiente. Antes da gente começar o caso de hoje, já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, eu sempre trago esse tipo de conteúdo pra vocês. Deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante. Deixa um comentário também dizendo o que você acha sobre esse caso aqui. E também ativa o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Então bora vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso Kanika Poyle. Kanika Poyle nasceu no dia 31 de janeiro de 1980. Sua mãe a descreveu como uma criança muito divertida e que se tornou uma mulher muito ambiciosa. Depois de se formar no ensino médio, ela decidiu que iria se alistar no exército, o que foi uma surpresa para toda a sua família, já que ela nunca tinha falado sobre isso. A família de Kanika não sabe o que deixou ela tão determinada a ingressar no exército, mas seu forte desejo se tornou realidade no ano 2000. Quando ela ingressou no exército, servindo na Coreia por vários anos após o alistamento. A jovem voltou para casa em 2004. Sua família morava no condado de Prince George, em Maryland. Um pouco depois, ela conseguiu um emprego no laboratório de física aplicada na Universidade de Johns Hopkins, em Laurel, em Maryland. Era o emprego dos sonhos para Kanika. Ela sempre quis trabalhar na segurança nacional e, assim como no exército, esse também era um dos seus maiores sonhos que ela conseguiu realizar. Agora ela estava muito animada para começar o próximo capítulo de sua vida. Não sabemos exatamente o que ela fazia em seu trabalho, porque algumas partes são mantidas em segredo. Kanika tinha um grupo muito unido de amigos com quem ela mantinha contato desde o colégio e era muito próxima de sua família. Sua mãe lembra que Kanika, às vezes, saía da cidade para trabalhar, mas nunca disse o real motivo dela fazer isso e o que ela fazia nesse trabalho fora da cidade. Essas viagens poderiam ser na Califórnia ou na Flórida, mas ela nunca contou à mãe o que exatamente estava fazendo. Em 2008, Kanika morava sozinha em um tranquilo complexo de apartamentos na cidade de Maryland, localizado no condado de Prince George. Mas no dia 23 de agosto de 2008, algo muito bizarro aconteceu. Um homem bateu na porta de seu apartamento, alegando ser do FBI. Depois desse acontecimento bizarro, Kanika ligou para sua mãe para contar o que tinha acabado de acontecer. Era um sábado à noite. Nunca vou me esquecer. Ela me ligou e disse: "Mãe, um homem acabou de bater na minha porta, dizendo que era do FBI." Ela disse que ele a chamou pelo nome completo. Ela disse: "Eu já liguei para o FBI para saber se eles enviaram alguém. E então, ela disse que ele colocou um distintivo falso no olho mágico." Kanika ficou tão assustada com o ocorrido que na segunda-feira, dia 25, ela escreveu um longo e-mail relatando o ocorrido para alguns de seus familiares e amigos. Eu só queria compartilhar com vocês a coisa mais assustadora que aconteceu comigo neste fim de semana. Sábado à noite, por volta das 7 horas, um homem bateu à minha porta. Como todos vocês devem saber, eu moro sozinha. Perguntei quem era e ele não respondeu. Então, assim que cheguei perto da porta e olhei pelo olho mágico, vi uma figura masculina que não era familiar para mim. Perguntei quem ele era e tudo que ele disse foi que ele era do FBI e que estava procurando por Kanika Poyle. Isso me assustou completamente, porque esse homem sabia o meu nome completo. Ele ergueu um distintivo, mas sem identificação com foto e seu nome não estava escrito. Ele me disse que estava me procurando em relação a uma investigação. Eu disse a ele que não tinha ideia do que ele estava falando e que ele precisava me mostrar a documentação, bem como algum tipo de mandado. Ele então saiu e eu olhei pela janela do meu quarto e o vi andando. Também ouvi uma voz dizer-lhe para andar na direção oposta. A situação toda era assustadora e parecia tão falsa. Então, por causa disso, não apenas não dormi
pelo resto do fim de semana, mas agora estou tentando instalar um sistema de alarme em meu apartamento. Ainda no e-mail, ela afirmou ter ligado para o FBI. Liguei para o FBI e eles me disseram que era mais do que provável que fosse falso, porque eles nunca vão até a casa de pessoas sozinhos e sempre deixam algum tipo de cartão, para que você possa ligar para ele depois. Ela também ligou para a polícia local e eles foram até seu apartamento logo depois do ocorrido, mas eles não encontraram ninguém que correspondesse à descrição fornecida por Kanika. A jovem ficou muito abalada com isso, e ela também desabafou com um amigo em 26 de agosto, que disse que ela parecia muito confusa com tudo o que estava acontecendo. Ela acreditou que aquele homem que estava em sua porta era apenas um golpista, mas 4 dias depois, na quarta-feira, 27 de agosto, outra pessoa bateu na porta de Kanika. Ela falou com ele através da porta, assim como no primeiro caso. Assim como o primeiro homem, ele perguntou se o seu nome era Kanika Powell, e quando ela respondeu que sim, ele disse que tinha um pacote para ela, mas precisava ir buscá-lo. Mas o homem nunca voltou com o pacote. Nesse momento, a Kanika já estava desesperada e ela tinha certeza que ela estava sendo perseguida. Ela ligou para sua mãe um pouco depois e contou mais uma vez que mais um homem completamente misterioso tinha batido na porta dela e que dessa vez ele simplesmente disse que tinha um pacote, ele disse que iria buscá-lo no carro, mas nunca mais apareceu. Judy contou que percebeu o medo na voz da filha. Ela também contou que os policiais foram mais uma vez em seu apartamento, mas nada foi encontrado. Ela disse à mãe durante a conversa que iria tirar o dia de folga do trabalho. No dia seguinte, ela planejava deixar a cidade. Judy não tinha ideia de que essa seria a última conversa que teria com sua filha. Um pouco depois de falar com sua mãe pelo telefone, perto do meio-dia, pessoas do complexo em que Kanika morava ligaram para a polícia, pois ouviram tiros no local. Na chegada, a polícia e os paramédicos descobriram Kanika deitada no corredor, com vários ferimentos de bala. Ela ainda estava viva, mas inconsciente, e ela foi levada às pressas para um hospital próximo. Na parte da tarde, Judy recebeu a ligação dos detetives. Eles disseram a ela que Kanika havia levado alguns tiros. Sua mãe ficou completamente chocada, pois tinha acabado de falar com a filha e agora ela estava no hospital à beira da morte. A polícia iniciou a investigação e viram que ela foi baleada do lado de fora do apartamento. Eles deduziram que ela poderia ter sido vítima de um roubo, mas quando a carteira e as chaves do carro dela foram descobertas do lado dela, o roubo foi descartado. Em 29 de agosto, um dia depois de ter sido baleada, ela infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, aos 28 anos. Os investigadores lutaram para determinar o motivo nas horas seguintes ao assassinato de Kanika. Só havia uma coisa que eles sabiam sobre a morte dela. Ela foi baleada com um revólver. E eles acreditavam que o atirador estava esperando por ela na porta do seu apartamento. A polícia estava tendo problemas para encontrar informações no início da investigação. No local, poucas evidências físicas foram encontradas e nenhuma arma foi recuperada. Na investigação que se seguiu, as autoridades não encontraram nenhum motivo aparente para o crime. Nenhuma pessoa rejeitada por ela, nenhum roubo, nenhum sinal de atividade de gangue, nada. Além disso, Kanika não tinha antecedentes criminais, e nada incomum ou ilegal foi encontrado no seu apartamento, segundo a polícia. Como esse foi um caso em que a polícia praticamente não tinha nada, as pessoas que ficaram sabendo desse caso começaram a criar algumas teorias em cima disso e muitas delas acreditam que o que aconteceu com ela tem alguma coisa a ver com o trabalho dela, que era bem secreto. Seu trabalho no laboratório John Hopkins era ultra secreto, e mesmo após o seu assassinato, o laboratório apenas confirmou que ela trabalhava lá, mas não foi revelado o que ela fazia. Alguns detetives online concluíram que ela revisou as liberações de algumas pessoas. A natureza ultra secreta de seu trabalho, bem como o fato de tratar de questões de segurança nacional, as pessoas se perguntavam então se seu assassinato estava de alguma forma relacionado com o seu trabalho. Talvez ela soubesse de algo que alguém não queria que ela soubesse ou descobriu algo que ela não poderia saber. Havia também a possibilidade de que aqueles homens que foram até o seu apartamento foram até lá para ter certeza de que ela morava no local.
No início, a polícia apenas indicou que estava considerando várias possibilidades, sem dar muitas informações. Não tivemos nome de suspeitos e nenhuma teoria oficial foi divulgada. Alguns meses após o assassinato de Kanika, um jovem chamado Sean Green, que trabalhava para o Centro Nacional de Contra-Terrorismo em McLean, na Virgínia, foi assassinado a 30 minutos do apartamento de Kanika. Em um trabalho semelhante ao dela, ele lidava com informações altamente confidenciais e exigia autorizações de segurança máxima. Em novembro de 2008, Sean foi emboscado por um atirador mascarado enquanto estava parado em um semáforo, a caminho de seu apartamento para a academia. Sua família alegou que ele fazia essas idas à academia com frequência e geralmente na mesma hora. Testemunhas oculares afirmaram que o ataque parecia pessoal e direcionado. A família e a polícia ficaram perplexos, já que Sean era um homem de família muito amoroso e ele também morava sozinho. Ele amava o seu trabalho e serviu de modelo para seus sobrinhos. Sean Green não parecia ter nenhum inimigo, nem se envolver em comportamento de alto risco, exatamente como Kanika. Embora houvesse várias diferenças nos assassinatos, os detetives de internet apontaram para o fato de que Sean e Kanika trabalhavam em empregos de segurança nacional e que Sean foi morto perto do apartamento de Kanika. A polícia nunca declarou oficialmente se acredita que havia uma conexão entre os dois casos. O caso de Sean permanece sem solução até hoje. Sem muitas pistas, muitos acreditam que o crime contra Kanika pode estar relacionado a um serial killer. Alguns suspeitam que Kanika foi assassinada por Jason Scott, um serial killer condenado por 5 assassinatos que ocorreram em 2008 a 2009. Ele teve vários desentendimentos com a lei e foi preso várias vezes por roubo e outros crimes. Embora fosse altamente inteligente, ele usou toda essa sua inteligência para cometer crimes. A polícia informou que ele começou a trabalhar para a UPS, uma empresa de entregas de encomendas, e usou o seu diploma em ciência da computação para acessar as informações das vítimas para roubar e matar. Depois que a polícia recebeu uma denúncia de que ele estava vendendo armas ilegais em seu caminhão, o caminhão da empresa, ele foi preso em julho de 2009. A polícia invadiu um esconderijo que Jason Scott mantinha após a sua prisão e encontrou evidências que o ligavam a 5 assassinatos no passado. Em 4 desses, ele assassinou mães e suas filhas. 3 das vítimas foram baleadas. Os assassinatos todos foram aleatórios e nenhuma das vítimas conhecia Scott. A mídia o apelidou de o assassino de mãe e filha, e a polícia na área de Maryland disse acreditar que ele estava envolvido em outros homicídios. Todos os assassinatos tinham algumas coisas em comum, incluindo as características das vítimas. Todos eles ocorreram em um período de 9 meses, durante os quais ocorreu o crime contra Kanika. Mesmo que Kanika não tivesse sido roubada e não tivesse nenhum sinal de entrada forçada em seu apartamento, ele poderia estar planejando roubá-la, mas não conseguiu naquele dia. Ele pode ter sido prejudicado pelo fato dela morar em um prédio de apartamentos, alguém pode ter se aproximado, alguma coisa desse tipo. Mas isso, é claro, é apenas uma teoria. O assassinato de Kanika nunca foi ligado a Jason Scott, e a polícia não disse se ele é um suspeito em potencial. De acordo com os detetives, Kanika não tinha namorado nem inimigos conhecidos e eles não acreditam que o trabalho dela tenha sido o motivo. O caso revelou poucas pistas e até hoje a polícia tenta entender o que aconteceu com ela. Em uma entrevista, sua mãe disse o seguinte: ela estava apenas vivendo uma vida normal. Não faz sentido. Alguém sabe de alguma coisa e está escondendo. E não sabemos o porquê. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, como eu disse, é algo muito assustador tudo o que aconteceu com ela antes, aquelas pessoas batendo na porta dela. Será que essas pessoas que foram lá estão envolvidas em alguma coisa? Será que essas pessoas fizeram isso novamente? A polícia até hoje não conseguiu descobrir uma pista importante no caso. Não tem praticamente nada, foi realmente difícil trazer esse caso aqui pra vocês. Mas eu achei ele muito assustador e eu pensei, bom,
com certeza é um caso que não pode ficar de fora aqui do canal. Realmente as fontes são bem poucas. Nós não temos notícias sobre esse caso. É muito comum eu trazer informações de notícias, mas nesse aqui não tem. Eu apenas consegui as informações em blogs, enfim. Então é um caso realmente muito estranho. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu. Será que tem alguma coisa a ver com o trabalho dela? Será que tem alguma coisa a ver com serial killer? Ou se simplesmente foi algo completamente aleatório. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.